6 dias ou milhões de anos? PBI, Perguntas Bíblicas Inteligentes. As respostas também são inteligentes. Então, por que o mundo foi feito em 6 dias? Porque Deus é infinito em poder e sabedoria, não há dúvida de que Ele poderia ter criado o universo e tudo o que ele contém num instante, ou em 6 segundos, ou 6 minutos ou 6 horas. Afinal de contas, com Deus, nada é impossível. Lucas 1. Crédito para Mário Persona. Sua dúvida é se os dias da criação em Gênesis são literais de 24 horas ou se deveríamos entender como sendo eras de centenas ou milhares de anos. A resposta bíblica é que os dias ali em Gênesis são literais, pois havia tarde e manhã em cada período chamado dia. Mas o Senhor não criou o universo e nem a terra em 6 dias. Meu entendimento é que ele teria criado todas as coisas no momento, no tempo que leva um sopro da boca, como diz o Salmo 33. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33. É preciso entender que o Filho de Deus é o agente ativo da criação, pois ele é o próprio Verbo de Deus, e na linguagem são os verbos que fazem as coisas existirem e as colocam em movimento. Jesus é a segunda pessoa divina da Trindade, que não apenas falou para que tudo existisse, mas continua mantendo a existência de tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 1 até o verso 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1. Também foi por uma palavra saída da boca do Senhor que a terra despontou em um mundo coberto de águas, e é a mesma palavra que a preserva para destruição por fogo em um futuro não muito distante. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Segundo Pedro 3. Embora a passagem a seguir nos fala da criação dos mundos ou universo, o que certamente ocorreu pelo falar da boca do Senhor como vimos nos versículos anteriores, o detalhe da palavra grega utilizada nesta passagem para criados poderia indicar que o texto esteja se referindo ao que chamamos de criação, a partir do versículo 2 de Gênesis. Isto porque foram criados no grego tem o significado de foram consertados ou remendados, o mesmo termo usado nos evangelhos quando fala de se remendar as redes. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 1. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Marcos 1. Juntando tudo, em tempos dos quais não temos registro, o Senhor falou e os anjos foram criados. Depois, e não me pergunte quanto tempo depois, porque nesse ponto ainda era a eternidade sem tempo, o Senhor falou outra vez e o universo veio à existência, feito de matéria sem a qual o tempo não existe. Sabemos que existiu um intervalo entre o versículo 1 e o 2 do primeiro capítulo de Gênesis, e nesse intervalo não fazemos ideia do que possa ter existido na Terra e em outros planetas do universo, incluindo outros seres vivos e florestas que só chegaram até nossos dias na forma de insetos, animais e florestas fossilizadas e transformados em petróleo e gás. Mas sabemos que a queda dos anjos foi o que causou uma convulsão generalizada na primeira criação de Deus, terminando naquele triste e desolado cenário de Gênesis 1, verso 2, onde a leitura correta é que a terra estava sem forma e vazia, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não tinha sido assim que o Senhor a criou no princípio de todas as coisas. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45. Quando chegar o fim de todas as coisas, chegará também o fim do tempo, e voltaremos ao estado eterno, quando o tempo terá deixado de existir e haverá novos céus e nova terra, dos quais a Bíblia quase não fala porque nossa mente feita para o tempo e a matéria não seria capaz de entender. Tudo o que sabemos é o que está nestes 8 versículos. E viu um novo céu, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 2. Repare que nesse estado de absoluta e eterna perfeição já não há vestígios do que foi o céu e a terra tal qual os conhecemos. Também não existirá o mar, que hoje predomina na velha terra e é uma figura muito clara de falta de estabilidade pelo movimento constante das ondas. Não haverá também lágrimas ou tristezas, mas o trecho deixa muito claro que o lago que arde com fogo e enxofre continuará a existir eternamente para os ímpios, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, verso 44. Você gostou? Você entende diferente? Faça comentários. Sabe o que é mais importante? Deus tudo pode. Querendo Deus, quem impedirá? Ele cria em segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos ou milênios. O importante é ter fé. Que Deus te abençoe em uma fração de tempo. Amém.